Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados presentes, e queria começar por dizer o seguinte. Não é o PSD, nem é o PS que dizem que o glifosato não é provavelmente cancerígeno. Quem o diz é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e é, ao nível europeu, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos. E, portanto, no que diz respeito a esta problemática do glifosato, nós temos aqui um paradoxo que nos parece estranhíssimo. Todas as autoridades mundiais de saúde dizem que não há nenhumas provas que esta substância seja cancerígena ou que seja prejudicial para o ser humano, e depois temos o Sr. Deputado André Silva e a Sra. Deputada Catarina Martins que querem se assumir como autoridades superiores a estas entidades e para eles, porque não há provas, para eles estas provas não servem, então vamos proibir esta substância e vamos resolver aqui um problema que não existe. E, portanto, isto é claramente uma daquelas muitas invenções das esquerdas em que primeiro inventam-se os fantasmas, depois faz-se conta que se luta contra os fantasmas, depois vangloria-se da eliminação dos fantasmas. O problema é que nunca ninguém viu ou verá esses fantasmas. E é importante perceber que, no que diz respeito ao glifosato, que estamos a falar da única substância que tem neste momento, que existe neste momento no mercado, que se encontra neste momento licenciada para eliminar infestantes. É a única substância que funciona como herbicida e, para utilizar a linguagem do povo, é a única substância que permite fazer as chamadas mondas químicas. E não há outra alternativa a esta. E, portanto, para o PSD, o que nos preocupa é a competitividade, em primeiro lugar, dos nossos empresários agrícolas e, por outro lado, não é menos importante a sobrevivência, a subsistência de muitos pequenos agricultores que se encontram espalhados pelo país e que fazem da agricultura um complemento de rendimento, que fazem da agricultura o seu único modo de subsistência. E o Sr. Ministro da Agricultura, que penso conhece o país, não deve deixar de olhar para esta realidade. Nós temos um gasóleo agrícola em Portugal que custa mais 1/3 do que custa o gasóleo agrícola em Espanha. Nós temos a eletricidade em Portugal que é mais cara do que é em Espanha. Nós temos os adubos em Portugal que são mais caros do que são em Espanha. Nós temos produtos químicos para a agricultura que são mais caros do que são em Espanha. Nós temos na proteção integrada, em Portugal, substâncias que não podem ser usadas, mas que são usadas em Espanha e noutros países da comunidade, traduzindo-se também numa perda de competitividade para os nossos agricultores. O desemprego aumenta, como todos os senhores sabem, e, pior ainda, aumenta o número de pessoas desempregadas que deixaram de receber quaisquer apoios do Estado. E, portanto, estas realidades têm que nos preocupar a todos, têm que preocupar o Ministro da Agricultura, têm que preocupar este Governo, até porque esta substância é comercializada há 42 anos. Não começou a ser comercializada ontem, é comercializada há 42 anos. E depois ouvimos aqui falar em herbicidas biológicos e eu queria perguntar ao Sr. Ministro, e naturalmente também aos partidos todos da esquerda, o que é isto de um herbicida biológico? Que eu saiba, qualquer herbicida tem que trabalhar, tem que funcionar como um agente químico que inibe o crescimento das plantas ou destrói as plantas. Não há herbicidas biológicos e herbicidas que não são biológicos. E a questão é esta. Porque, teoricamente, haverá um herbicida biológico cuja substância não foi testada nem de perto nem de longe, como foi já testado o glifosato, então vamos apostar no desconhecido, porque o conhecido, curiosamente, relativamente ao conhecido, não temos nada que nos diga que essa substância é perniciosa para o ser humano. E, portanto, vale mais atirar-nos para o poço do que continuar tranquilamente cá fora. Um herbicida tem produtos químicos
tem um agente químico que vai atuar sobre as plantas e, na nossa perspectiva, é esta. Quando esse agente químico provar, como o glifosato já provou, depois dele ser testado como o glifosato já foi, então teremos condições para dizer que esse produto químico pode ou deverá ser introduzido nos nossos campos e nos nossos meios urbanos. Sr. Ministro, há uma coisa que nos preocupa muito sobre essa sua anunciada decisão de proibir o glifosato nos meios urbanos e todos e quaisquer tipos de pesticidas. O senhor conhece o seu país. Se não conhece, tem a obrigação de o conhecer. O senhor sabe que em meios urbanos tem milhões de hortas, milhões de tapadas, milhões de culturas agrícolas que são utilizadas pelas pessoas como proximidade para complementar os seus rendimentos, para complementar as suas dietas. São meios urbanos estruturados. Não existem muito em Lisboa e no Porto, é verdade, mas existem no resto do país todo. E a questão é que, quando o Sr. Ministro, tomar essa decisão, e queria aqui deixar, contra a vontade do Parlamento. Nós, afinal, seremos um regime governamental, porque, para o Sr. Ministro, o Parlamento ter-lhe dito que estava contra a proibição do glifosato a meio urbano, para si não serve para nada. Porque o Sr. Ministro diz, eu não quero saber da decisão do Parlamento, eu não quero saber o que pensa o Parlamento, eu faço o contrário. Acho que é algo para registar. Mas, para além disso, a questão que eu coloco é esta. Como é que o senhor vai dizer às pessoas que têm hortas nos meios urbanos, nas vilas, nas aldeias deste país, que vão ser proibidos de usar glifosato, que vão deixar de poder utilizar a monda química e que vão ser obrigados a deixar de usar qualquer tipo de pesticidas, porque, Sr. Ministro, para muitas destas pessoas é condená-las à subsidiodependência, porque lhes vai tirar uma fonte muito importante daquilo que é o seu rendimento e a sua alimentação. E, portanto, estas questões não podem ser vistas numa perspectiva estritamente urbana. Têm que ser perspectivadas, têm que ser vistas de que, para além de Lisboa, do Porto e dos grandes meios urbanos, há todo um país onde ainda há gente. Há todo um país onde as pessoas têm níveis de rendimento mais baixos, mas onde merecem a atenção deste Governo, de qualquer Governo, de lhes permitir a continuar a levar o mesmo sistema de vida que lhes permita continuar a cultivar os seus alimentos, porque esses alimentos são importantes para eles e são importantes para o país. E, portanto, é esta questão que eu queria deixar ao Sr. Ministro. Todos sabemos que o sol nas praias pode ser cancerígeno, mas ninguém se lembra de proibir as pessoas de ir para a praia. Todos nós sabemos que a cafeína, em níveis muito elevados, pode matar. Ninguém se lembrou de proibir o café. Sr. Ministro, nós exigimos a este Governo uma posição muito responsável relativamente a esta temática de anunciar a proibição de pesticidas e de glifosato nos meios urbanos, no que diz respeito a estas pessoas que precisam deste complemento agrícola para subsistir, para manter níveis mínimos de rendimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.